Graça e paz, amigo de Deus. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma breve palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 32. Mas antes disso, amado, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário. Isso é muito importante. Isso faz com que o youtuber entenda que o conteúdo é relevante. Isso vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais gente. E isso vai fazer com que a mensagem do Senhor alcance mais vidas. Amado, hoje nós estaremos dando início a uma série de 4 mensagens que fala sobre o tema No Olho do Furacão. Você precisa assistir essas mensagens e compartilhar os nossos vídeos. Então, amado, dito isso, vamos dar início à palavra que se encontra no livro de Mateus, no versículo 14, do 22, e diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fosse à frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andar em cima das águas até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento acalmou. Amado, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Quantas das vezes nós nos sentimos em momentos de nossas vidas que nós estamos no meio de um furacão? Parece que tudo está girando, que você não tem controle de nada. Amado, este momento chega para todos nós. Nós passamos sim por tempestade, por adversidade, por problemas financeiros, no casamento, com ansiedade, com tudo. Nós passamos por tudo isso. E às vezes sim, nós sentimos que estamos no meio de um furacão e que não tem mais solução. Mas, amado, esta mensagem diz para você que sim, tem solução sim, porque esses discípulos, eles andavam com Jesus, eles viam o milagre que Jesus fazia, eles estavam ali presentes com Cristo e eles viam tudo acontecer. Mas neste momento, a palavra diz que o vento batia contra ele e eles sentiram medo. E quando Jesus veio andando sobre as águas, eles não acreditaram, ficaram apavorados e gritaram. E neste exato momento em que eles clamaram, em que eles estavam apavorados no meio da tempestade, foi a hora que Jesus respondeu-lhe. Jesus, no versículo 27, diz assim: Neste instante, Jesus disse: coragem. Então, amado, quando você estiver no meio do furacão, quando tudo estiver rodando ao seu redor, Jesus diz para você: coragem, sou eu.
não tenha medo. Amado, preste bem atenção. Quando tudo rodar em volta de você, quando a tempestade estiver grande, quando você estiver se sentindo no meio do furacão, olhe para Cristo. Amado, olhe para Cristo. O foco é Cristo. Este é o segredo, amado. Quando você estiver no meio do furacão, você tem que ter imediatamente, amado, focar em Cristo. Preste bem atenção no que Pedro fez. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, todos ficaram apavorados. Todos começaram a gritar, dizer que era um fantasma. E o Senhor falou: sou eu. Pedro imediatamente resolve viver o extraordinário no meio da tempestade. O que Pedro faz? Se és tu, mestre, faça com que eu vá até o Senhor. Mas preste bem atenção, aonde estava Jesus nessa hora? Jesus estava caminhando sobre a tempestade, Jesus estava vindo sobre a tempestade, Jesus estava no meio do furacão, Jesus estava vindo no furacão, estava no meio do vento. E Pedro, neste momento, quis ir ao encontro de Jesus, quis sair dali, daquele lugar que ele estava. E Pedro foi aonde? Foi ao encontro de Jesus. E Jesus falou para ele: venha! Porque todas as vezes em que você clamar por Jesus, Ele irá mandar você vir até Ele. Ele com certeza irá te atender. Então, amado, no meio do furacão, você verá a provisão do Senhor acontecendo na sua vida, se você clamar por Ele. Se você clamar por Ele, no meio do furacão, você vai ver a provisão do Senhor chegando em todo o tempo. Pedro sai daquele barco e vai andando até Jesus. E neste momento que Pedro estava focado em Jesus, Pedro andou sobre as águas. Sabe o que aconteceu, amado? Quando Pedro perdeu o foco em Jesus, quando Pedro parou de olhar para Cristo e olhou para a tempestade e olhou para o furacão, neste momento, Pedro começa a afundar. Ah, querido, se você estiver no meio do furacão e você estiver olhando para a adversidade, querido, você vai afundar. Mas se você estiver no meio do furacão e você olhar para Cristo, a provisão do Senhor irá chegar até você. O Senhor irá fazer você caminhar por sobre as águas. O Senhor irá fazer você caminhar pela tempestade. O Senhor irá fazer você caminhar pelo furacão. Você vai passar pelo furacão se você estiver focado em Cristo. Mas, amado, se você duvidar e se você olhar para o problema, se você olhar para o tamanho do furacão, imediatamente ele vai te destruir. Preste bem atenção, amado. Quando você estiver se sentindo no meio do furacão, foque em Cristo, foque em Jesus, porque Ele irá fazer com que você ande por sobre as águas e o Senhor irá fazer com que você passe por essa tempestade, porque a provisão do Senhor vai chegar em todo o tempo. Senhor, amado, mas presta bem atenção. Se você olhar para a adversidade, olhar para a dificuldade, você irá afundar. Pedro fez exatamente isso aqui no versículo 31. No versículo 30 diz assim: porém, quando sentiu a força do vento, quando Pedro sai do barco e começa a andar, ele entra no meio do furacão e ele começa a sentir o vento bater de encontro a eles, as águas bater de encontro a ele, e nesse momento ele teve medo. Ele perdeu o foco que era Cristo e colocou o foco no problema. E imediatamente, amado, diz a palavra que ele teve medo e começou a afundar. Aí sabe o que Pedro fez? Não acabou ali, amado. Não acabou para Pedro. Pedro gritou. Pedro clamou por socorro. Mas ele pediu socorro para quem? Para quem estava no barco? Não.
Porque quem estava no barco estava no meio da tempestade e não podia resolver o problema dele. Então, amado, muitas das vezes você está pedindo por socorro para pessoas, quando na verdade você tem que pedir por socorro para Cristo. Porque Pedro, quando disse aqui, Senhor, socorro, olha o que aconteceu, amado, no versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Imediatamente, quando Pedro clamou por socorro, Jesus estendeu a mão. Então, amado, se você estiver no meio da tribulação, se você estiver no meio do vendaval, se você estiver no meio do furacão e sentir medo, clame ao Senhor, porque Ele imediatamente irá estender a mão para você e irá te tirar desse furacão, porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus estendeu a mão e levou Pedro para o barco. E quando Jesus e Pedro chegam ao barco, a tempestade acaba. Então, amado, quando você estiver no meio do furacão, chame Cristo. Chame Cristo. Chame por Ele, clame por Ele, grite por Ele, peça socorro a Ele, porque somente Cristo pode parar com o seu furacão, somente Cristo pode cessar com o furacão, somente Cristo pode te dar a vitória no meio dessas atribulações, no meio de todas as adversidades que você está passando. Não peça ajuda ao barco, não peça ajuda a ninguém, clame a Cristo, porque somente Ele, quando você estiver no meio do furacão, só Cristo poderá te dar a provisão, só Ele poderá estender a mão e te tirar e fazer com que esse furacão cesse, acabe imediatamente, diz a palavra do Senhor. Então, amado, quando você estiver no meio do furacão, foque em Cristo, foque em Cristo. Não olhe para aquilo que está rodando ao seu redor, por mais difícil que pareça, por pior que seja o furacão, foque em Cristo, porque Ele há um propósito nisso, há um propósito de você estar naquele furacão. E o Senhor te colocou naquele furacão não foi à toa, mas Ele está ali esperando você clamar por Ele, para Ele estender a mão e te tirar do furacão. Mas você vai ser preciso passar, porque quando Ele diz para todos os discípulos, passemos para o outro lado, Ele já ordenou o que irá acontecer, Ele já disse qual é o propósito é passar para lá. Então Ele já disse, nós vamos passar, tenha tempestade ou não, tenha furacão ou não, você vai chegar do outro lado, você vai ter a vitória, passando ou não pelos teus furacões, você irá alcançar a vitória. Mas para que você alcance a vitória, você precisa ter o foco em Cristo, amado. Você precisa ter o foco em Cristo para que você possa passar para o outro lado, para que você possa ouvir a coordenada de Cristo e fazer aquilo que Ele quer. E se foi o Senhor que mandou você passar pelo furacão, amado, tenha certeza que você irá passar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer com que você passe para o outro lado. Ele já ordenou que você passe. Então vá, amado, não tenha medo do furacão, não olhe para o vento, não olhe para as adversidades. Vá de encontro a Cristo, porque Ele irá fazer com que você ande por sobre as águas, e eu tenho certeza que Ele irá acabar com o furacão no momento em que você pedir por socorro. E amado, o propósito dele vai ser estabelecido, vai ser cumprido, porque Ele ordenou que você passasse para o outro lado. Então, se Ele mandou, faça, obedeça, seja obediente, mesmo nas adversidades, mesmo no meio do furacão. Obedeça a Cristo. Não peça ajuda ao barco, clame por socorro, mas a Cristo, porque foi Ele que te ordenou e foi Ele que mandou você passar. Se Ele mandou você passar, Ele irá te capacitar. Então, amado, nós estamos terminando esse vídeo por aqui para que ele não fique muito longo. Essa é a primeira mensagem da série No Olho do Furacão. Haverá mais 3 mensagens.
E eu venho te pedir agora, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário. Isso é muito importante. E lembre-se, amado, lembre-se, quando você estiver no meio do furacão, o foco é Cristo. Olhe para Jesus, não olhe para o barco, não peça ajuda para ninguém, peça ajuda para Cristo. Clame por socorro, que Ele irá te estender a mão, irá te tirar da tempestade, te colocar no local seguro e cessar a tempestade, e cessar o seu furacão. Amém? Fique com essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E sim, ative o sininho para que no nosso próximo vídeo você possa ser notificado. Amém? Graça e paz, amigo de Deus.